Olha, gente, vamos falar aqui sobre Grêmio e BYD. O que está rolando nas redes sociais já tem algumas semanas uma informação de que a BYD vai ser a patrocinadora principal, a patrocinadora master do Grêmio e que pode até ser o naming rights da Arena. Eu descobri algumas informações sobre isso e vou dividir com vocês aqui. E também vou aproveitar nesse vídeo para falar sobre as finanças do Grêmio. O balanço financeiro que aponta uma dívida de quase R$1 bilhão. Tem informações importantes aqui sobre isso, tá? E informações que apontam que esse ano de 2026 é um ano extremamente fundamental para o futuro do Grêmio. Nessas conversas com pessoas do clube nos bastidores, eu cheguei a ouvir que alguns funcionários no final do ano, vendo as contas, algumas pessoas do Grêmio pensaram, olha, o Grêmio vai ter que entrar em recuperação judicial. Não, o Grêmio não vai entrar em recuperação judicial. Mas o ano ele é extremamente desafiador e a gente vai falar sobre isso. Bom, sobre a BYD, vamos começar sobre isso agora, tá? Eu consegui, depois de tentar várias vezes, falar com uma pessoa muito importante do Grêmio sobre o patrocínio master. Eu estou gravando esse vídeo na sexta-feira, dia 27 de março. E a primeira informação é que a gente não tem nenhum registro de avanço na negociação do Grêmio pelo patrocínio principal na camisa. Tá? Essa é a primeira informação. O Grêmio não está perto de fechar contrato com nenhuma marca para ocupar essa região. Essa é a primeira informação. E sobre a BYD, a informação que eu recebi é que existe pelo menos 2 grupos de empresários, de intermediários, grupos de empresários brasileiros que estão procurando negócios para a BYD aqui no Brasil. Esses caras, eles batem em diferentes setores, fazendo uma conexão entre a empresa e os negócios aqui no Brasil. E esses caras sondaram o Grêmio e outros clubes brasileiros sobre a possibilidade de patrocínio. Tá? E é isso. Segundo me foi dito, não há uma negociação em andamento entre BYD e Grêmio. Não há uma conversa entre a empresa e o Grêmio. Tá? O que houve foi contato de terceiros perguntando sobre qual a pretensão do Grêmio, qual a situação, como seria assim, como seria assado, que tipo de negócio poderia ser feito e só. Tá? A hipótese ainda é de que alguém desses grupos tenha comentado isso no mercado, ou para fazer propaganda de si mesmo, do próprio trabalho, né? Falei com o Grêmio, falei com fulano, falei com Beltrano, não sei o que e tal. Ou então que isso tenha vazado de alguma outra forma. Né? O Bahia fechou um contrato com a BYD, isso é um fato, já anunciado pelo Bahia, mas não é patrocinador master, é outro time de patrocínio. Né? E no Grêmio, o que essa fonte importante me disse é que não existe negociação com a BYD. Não existe negociação para o patrocínio principal e nem para o nome da arena, o naming rights. E essa é uma negociação importante, a gente já vai chegar lá. Tá? O que a gente sabe ainda sobre patrocínio principal? O que a gente sabe aqui sobre esse assunto? O Grêmio recusou uma proposta de 25 milhões de reais por ano. Esses 25 milhões poderiam aumentar para 30 e pouquinhos. O Grêmio recusou isso. O Grêmio não quer que seja uma bet, ainda que as bets dominem o mercado de patrocínio na Série A e Série B do Campeonato Brasileiro. Na Série A, 70% dos times são patrocinados por site de aposta. Na Série B, 12 dos 13 patrocínios são de site de apostas. E esse setor, além de dominar, em 26 diminuiu os investimentos. Tá? Além de tudo isso, o Grêmio não quer ter a mesma marca do Inter. Então, esses 3 filtros fazem com que a busca por um patrocinador seja ainda mais difícil. Né? Já é difícil porque é um ano de Copa do Mundo, ano de eleições, e a gente já está entrando em abril. E, além de tudo isso, tem os filtros que o Grêmio está empregando. Tá? E a busca por um patrocínio principal é importante porque a gente entra aqui nas contas. Vocês devem ter visto aí, se não viram, vamos ficar todo mundo na mesma página. O Grêmio, numa reunião do Conselho Deliberativo, apresentou os números, as contas de 2025.
E o balanço, os números, as contas de 2025, revelaram que a dívida total do clube chegou a 935 milhões de reais. É isso mesmo. Quase 1 bilhão de reais. Com B de bola. Só que a gente tem que colocar algumas coisas aqui sobre essa dívida. Sim, a dívida total bate aí em quase 1 bi, mas a dívida que o Grêmio tem que pagar a curto e médio prazo ela é menor do que isso. 400, 450, quase 500 milhões. É muita coisa, né? Meio bilhão, sim, mas é diferente dos 935 milhões. Só como um exemplo aqui, né? O Marcelo Marques, no ano passado, fez um empréstimo ao Grêmio de 63 milhões de reais, que era o dinheiro que ele tinha colocado à disposição para contratar o Roger Guedes. Lembram dessa história? O Grêmio não conseguiu contratar o Roger Guedes, ele chegou e disse, 63 milhões, está aqui, usem. Só que esses 63 milhões, eles foram emprestados. A arena foi doada, mas os 63 milhões foram emprestados. E o acordo entre Grêmio e Marcelo é pagamento de 1 milhão por ano. Eu fiz vídeo aqui no canal sobre isso na época. 1 milhão por ano. Ou seja, 63 anos para o Grêmio pagar. Só que essa dívida é lançada nos 935 milhões. Entenderam? 63 milhões que vão ser pagos em 63 anos, mas que tem que contar nos 935. Não muda o fato de que o endividamento do Grêmio aumentou muito em 3 anos. Saltou. Mudou de patamar. Não muda o fato. Mas isso é consequência, por exemplo, de uma política de futebol que contratou 50 jogadores em 3 temporadas. E o ponto principal aqui das contas do Grêmio, que mais preocupa as pessoas dentro do Grêmio hoje, é os compromissos assumidos em 25 para serem pagos em 26. E aí eu estou falando especificamente do pagamento de luvas, comissão, para 6 jogadores do elenco. Arthur, Noriega, Marcos Rocha, William, Carlos Vinícius, né? Esses caras, eles precisam receber em 26 pela contratação deles em 25. Tem jogador nessa lista aí que recebeu só o salário CLT nos últimos meses de 25. Luvas, direito de imagem, foram empurrados para 26. E esses valores todos chegam à quantia de 113 milhões de reais. E aí é que está o nó. O Grêmio não tem patrocínio master, o Grêmio ainda não conseguiu fazer grana legal com a Arena, né? O clube já tem problemas financeiros e tem essa conta para pagar. E aí nos bastidores existem 2 versões. A versão da atual diretoria é que o Alberto Guerra, então presidente do Grêmio, fez isso para que ele não ficasse encalacrado nas finanças no fim da gestão dele e para que ele turbinasse o time para escapar do rebaixamento. A gestão do Alberto Guerra diz nos bastidores que fez isso porque o Marcelo Marques, na época, era candidato e virtual presidente do Grêmio e dizia nos corredores que iria botar muita grana no Grêmio. Então, a gestão passada contava com outro patamar financeiro do Grêmio em 26 e por isso fez as contratações que fez e empurrou tudo para 26. No meio dessas versões, o que é fato? Tem uma conta gigantesca no meio da arena para o Grêmio pagar. E é uma preocupação grande porque são jogadores que estão no Grêmio, né? Não são jogadores que saíram do Grêmio, são jogadores que estão no Grêmio. Além disso, dessa conta para pagar com jogadores que estão no Grêmio, o Grêmio promoveu quase 20 saídas, né? E muitas delas fazendo acordo de rescisão. Acordo de rescisão, exemplo hipotético. O cara tinha 1 milhão para receber. Ao invés do Grêmio pagar em 10 meses, o Grêmio fez um acordo. Te paga 1 milhão, mas não em 10, em 18 vezes. E isso criou uma chamada folha paralela. Essa folha paralela, ela é grande. O Grêmio não diz exatamente, justamente porque ela é grande. E ela também pesa muito nas finanças do clube. Então, o ano de 2026 é definido como um ano de travessia. O presidente do Grêmio, o Odorico Roman, me disse isso pessoalmente. Olha, esse ano é um ano para sobreviver. Mas, ao mesmo tempo, o Grêmio não pode deixar de competir. Por quê?
Se não competir, corre seríssimos riscos. E esses riscos também são financeiros. E muita gente do outro lado pode achar que esse assunto é chato, mas esse assunto é muito importante. Tá? Então, quero te pedir, tu chegou até aqui, deixa o like aí, né? Deixa o like. O Grêmio precisa competir porque, por exemplo, a Copa do Brasil paga 96 milhões de reais para o campeão. Aí tu vai me dizer, bom, o Grêmio hoje não tem como ser campeão na Copa do Brasil. Pode vir a ser, pode ao longo da temporada crescer, chegar lá. Só que não necessariamente ser campeão. Se o Grêmio chegar mais adiante, vai botar dinheiro nos cofres. A Copa Sul-Americana paga 105, 110 milhões de reais na cotação de hoje. Né? É um dinheiro importante. Ah, mas o Grêmio não vai ser campeão porque a Sul-Americana tem muitos times que ganharam a Libertadores, são times fortes, não sei o quê. Beleza, mas avançar nessas competições vai ser muito importante. Perdão. Então o Grêmio não pode deixar de ser competitivo também pensando nisso. E a gente está falando das contratações e das contas até dezembro. Nardoni, Enamorado, Pérez, TT, isso vai aparecer mais para frente. E aí a diretoria atual diz que fez uma negociação para que isso se pague a partir de 27. Tá? Então, o que a gente tem é um clube que fez uma política de futebol que aumentou o endividamento contratando 50 jogadores em 3 anos, que no ano passado contratou 6 jogadores, colocando o grande volume de dinheiro dessas contratações para 26, e uma nova diretoria, que até agora não conseguiu botar dinheiro para dentro com receitas extras, fez contratações e vê o ano como extremamente difícil. Esse é o cenário. Tá? E diante de tudo isso, a temporada pode ganhar uma outra cara, um outro viés. Né? No sentido de ajeitar a expectativa da torcida para aquilo que o Grêmio pode fazer em 2026. Tá bem? Eu te convido, deixa o teu comentário aqui sobre tudo isso que eu falei. E se tu chegou no canal e assistiu até agora, esse é o momento em que eu faço aquele pedido, né? Te inscreve, ativa as notificações e deixa o teu like, tá bom? Obrigado, gente, pela moral. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Um grande abraço.